mostrar o... Olha o boné do cara. Olha o boné do cara. Presta atenção, presta atenção. A aprovação de Lula sobe 17 pontos em 6 meses e Dudu Bananinha é eleito marqueteiro do ano. Ficou muito bom. Sensacionalista, é foda. E aqui a matéria, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A aprovação ao governo Lula cresce e atinge o melhor resultado do ano. A aprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a empatar com a desaprovação pela primeira vez desde janeiro. Segundo pesquisa Quest, divulgada nesta quarta, o levantamento encomendado pela Genial Investimentos mostra que 49% dos brasileiros desaprovam a gestão petista, enquanto 48% aprovam. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A matéria é muito interessante, ela é bem curtinha, tá, gente? E traz os números muito, muito interessantes. Por exemplo, as mulheres entre homens e mulheres, as mulheres são as que mais aprovam. O Nordeste continua aprovando o Lula em maior número. Os católicos também estão aprovando em maior número, e assim por diante. E 79% da população brasileira apoia a proposta de isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então é muito interessante. Eu sei que o Portinho tem a opinião dele sobre essa questão das pesquisas, né? Mas elas estão saindo, né, Portinho? E a gente tem que acompanhar, a gente trabalha com essa questão dos canais, a gente tem que tentar acompanhar também, né? Luiz Portinho. Não, é um fato que a gente precisa analisar, né, Jorge? Não tem como analisar, já que elas estão aí, né? Eu sou contra a pesquisa, eu acho que elas deveriam ser quase que proibidas, né? Para não. Porque elas direcionam a opinião pública, isso aí não tem como negar. E eu já avisei aqui, Jorge, te prepara para essas pesquisas em fevereiro, março do ano que vem, elas começarem a mostrar a queda do Lula, tá? Te prepara para isso aí. Mas assim, Gilbert, não te surpreende, Gilbert, se nos próximos dias ou semanas tu acordar de manhã, num belo dia, e ler a notícia assim: Eduardo Bolsonaro preso pelo ICE correndo pelado nos jardins da Casa Branca. Porque ele vai ter que fazer alguma coisa para aparecer, Gilbert, porque ele tá sumido depois do telefonema do Trump com o Lula. Não, ele resolveu dar o apoio ao Milei, cara. O Milei cantou rock no final de semana lá na Argentina e citou o nome do Bolsonaro. Aí ele fez uma postagem de ontem para hoje, né, citando o Milei. Mas ele sentiu muito forte o golpe, né, Gilberto? Porque o telefonema acabou com ele, né? Maria Cristina, seria lindo. O telefonema do Lula com o Trump acabou com ele, né? Aquele dia do telefonema, ele deve ter ficado embaixo das cobertas chorando lá nos Estados Unidos. Sei lá o que ele fez, né, Gilberto? Ele e o netinho do ditador, né? Então, assim, não sei, estão enlouquecidos, né? E assim, Gilberto, sobre a pesquisa, né? Eu vi um dado que a aprovação do Lula subiu mais 8% ou mais entre os trabalhadores da faixa favorecida pela isenção do imposto de renda, né? Então, eu no dia que saiu ali a aprovação na Câmara dos Deputados, Gilberto, eu falei, se aprovar no Senado sem mudança do texto, não precisa fazer eleição ano que vem, Gilbert. Entrega já a titulação para o Lula, do tetra do Lula, já entrega, nem faz eleição, não vamos ter esse desgaste, porque é primeiro turno para o Lula tranquilo, né, Gilbert? Tranquilo. E ainda vem mais essa próxima notícia da nossa pauta agora, né, Gilbert? Que essa aí também é outra que é nocaute na direita brasileira, né, Gilberto? Nocaute. Essa outra é importantíssima, gente, que a gente vai já mostrar. Mas deixa eu mostrar o Milei, cara, no rock. Eu gostei do rock, sabia? Eu sou fã de rock. Ó, ele aqui do rock. De rock ele é bom, Gilberto. Aí o The Guardian bateu. Ó, o presidente vai cantar rock enquanto o país está esfarelando, né? Olha aqui, ó. A postagem do Eduardo, tá? Hoje de manhã nós mostramos do Bom Dia aqui no nosso canal. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui é a postagem do Eduardo Bolsonaro. Olha aqui, ele botou a bandeirinha da Argentina
Aí marcou o Milei, tá vendo? O presidente Milei lança livro, fala de liberdade, Jair Bolsonaro e o método da esquerda de usar assassinato como instrumento político. Graças, presidente. Olha aqui, ó. Como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar libre. Aí ele pôs no telão a imagem da suposta facada do dia 6 de setembro de 2018 lá em Juiz de Fora. E o Milei, cara, o mais incrível, Luiz, é que a gente precisaria ainda, eu espero que um dia não precise, mas a chamada mídia comercial, que tem a responsabilidade, porque elas têm ainda muita alcance, muita capilaridade, deveria ter a honestidade de explicar o que está acontecendo na Argentina. Claro, nós da esquerda não vamos negar que tem que pegar os governos de esquerda que erraram. Mas se citar os governos de esquerda que erraram esses últimos, tem que citar a ditadura, porque os grandes problemas estruturais da Argentina, que hoje estão pagando na economia, começam também, para valer, lá na ditadura. Quem explicou isso para nós aqui foi a Tânia, segunda-feira agora, 6 horas da manhã. Agora, a imprensa comercial brasileira, para poder alavancar ou tentar alavancar o Tarcísio, eles ficam elogiando o Milei, não tem como elogiar o Milei. Companheiro Luiz Portinho. Sim, o Milei quebrou a Argentina, né, Gilberto? Quebrou de uma forma, assim, indecorosa. Como é que ele quebrou a Argentina, né, Gilberto? Tem vários fatores ali. Tem o fator cambial, que a Argentina não é uma economia 100% dolarizada, mas ela é 80% dolarizada. O câmbio deles, Gilberto, não é flutuante que nem o nosso. O câmbio deles é o governo que define. É a mesma câmbio aquele do Fernando Henrique, lá na década de 90. O real valia $1, quando era uma coisa totalmente irreal, né? E na Argentina é assim também. E para manter esse câmbio, o governo precisa gastar muitas reservas ou emitir muito título da dívida pública. É isso que está acontecendo na Argentina. Eles já gastaram todas as reservas deles e eles estão emitindo título para manter esse câmbio fictício deles. O que o câmbio fictício faz, Gilbert? Ele facilita importações. Então está quebrando, já quebrou, quase toda a indústria argentina está quebrado, porque além do câmbio esse que facilita as importações, o Milei acabou com todos os impostos da importação. Então tá uma barbada, Gilbert. Está muito mais fácil tu tomar um vinho francês, italiano, do que o vinho argentino, que é maravilhoso, né? O vinho argentino é muito melhor do que o francês e italiano. Mas os caras estão trazendo vinho francês e italiano para tomar lá na Argentina. Os caras estão comprando até carne na Argentina, Gilbert. É mais barato tu comprar carne do Brasil para consumir lá do que tu consumir a maravilhosa carne argentina. Então é isso que o Milei fez com a economia da Argentina. Ele quebrou todas as indústrias, ele acabou com todas as políticas públicas, tanto que os aposentados toda quarta-feira estão lá na frente da Casa Rosada, na Praça de Maio, estão apanhando da polícia, estão enfrentando a polícia, porque eles já começaram a enfrentar a polícia, né, Gilbert? Até porque o envolvimento do governo Milei com narcotráfico é a notícia dessa semana aí. O Milei, um cara muito próximo do Milei, confessando que ele teve reuniões, ele e mais 2 figuras expoentes lá, que eu não vou me lembrar agora do gabinete, de alto gabinete do governo dele, se reuniram pelo menos 5 vezes com um grande nome do narcotráfico argentino. Tem o escândalo das criptomoedas. A irmã dele que cobrava até $5 mil, $5 mil, se não me falha a memória, para empresários serem recebidos pelo presidente Javier Milei. Então tem tudo isso, todo esse caldo, Gilbert, na Argentina, que a nossa mídia não mostra. O que a nossa mídia mostra, Gilbert? Se tu abrir o Valor Econômico, vai estar lá, Milei derrubou a inflação da Argentina. Sim, é evidente que a inflação da Argentina despencou. Não tem mais demanda,
o povo não tem dinheiro nenhum para comprar nada, então a demanda despencou. As políticas públicas ele acabou todas, ou seja, o governo não investe mais em política pública, os funcionários públicos foram demitidos já no primeiro mês do governo, ele demitiu 70 mil servidores públicos, Gilbert. Então é evidente que a inflação caiu lá, só que caiu a inflação e despencou a economia junto, e o povo está morrendo de fome. Então é uma tragédia a Argentina, é uma tragédia. E mesmo a inflação dele... Olha só, Gilbert, é interessante, os jornalões falam que a inflação da Argentina despencou, né? Mas ela ainda está entre 15% e 20% ao ano. Aqui a do Brasil, que é 4,5%, eles dizem que explodiu a meta, né, Gilbert? É incrível, né? Olha, gente, e tanto nós brasileiros como nossos irmãos argentinos, nós temos várias experiências negativas, né? O Chile tem uma experiência negativa absurda com o neoliberalismo. O Brasil passou pelo FHC, pelo Collor antes, mas o Collor não deu tempo de aprofundar. Mas o FHC deu tempo. Então, pelo amor de Deus, vamos lembrar. Mas, Gilbert, o FHC modernizou, está todo mundo com o celular na mão. Gente, isso não é modernização. Pega o que aconteceu na década de 90 com o FHC no Brasil. Nós chegamos a 50% de miseráveis no Brasil. 50% da população. Isso não é modernização, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Não adianta você ter a porra de um celular se você não pode andar na rua com ele porque o cara vai roubar o que está acontecendo em São Paulo. O cara está levando o estado de São Paulo a um dos piores momentos da história dele. Dele que eu digo estado de São Paulo, que é esse neoliberal, ultra neoliberal, Tarcísio, que quer ser construído, está sendo construído pela Faria Lima, um candidato tentando, né, viabilizá-lo para disputar com o Lula. Ele está morrendo de medo também, eu acredito, porque se ele for, ele vai perder. O Sidney Cripa está aqui, ó, reserva da Argentina são de 700 milhões de dólares, fundo do tacho, né? O Kleber Paulo está aqui, as nossas reservas estão em mais de 320, 330, 340 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Uma construção do governo Dilma, do governo Lula, e agora, houve agora um aumento nas reservas. Tá certo? E essas reservas, escreva o que eu estou dizendo e não diga o que eu estou exagerando. Se acontecer, porque pode acontecer. Essas reservas podem ser privatizadas. Gilbert, que teoria maluca é essa? Eu vou repetir. Se no MP, acho que é PEC, 65, anote o nome, 65 passar, e ela pode passar se a extrema-direita chegar no poder, ou em 26, ou em 30, ou em 34, eles vão voltar uma hora. Se eles voltarem, eles vão aprovar essa PEC, que dá autonomia quase que completa ao Banco Central. Vão colocar um neoliberal pior do que esse que está aí, pior do que o neto do Roberto Campos, e eles vão entregar o Pix para o Bradesco, para o Santander, para o Itaú, e vão entregar esse dinheiro brasileiro para ser administrado por uma empresa estadunidense. Isso, inclusive, não saiu da minha cabeça, saiu da cabeça do Roberto Campos Neto. Para você ver o que está em jogo nesse país, gente. Além das políticas públicas, das políticas sociais. O Kleber Paulo está aqui. Deixa eu mostrar um cara que faz política. Gilbert, só um detalhezinho, né? Tu falou do Fernando Henrique, é importante. A gente sempre tem que destruir a falácia de que o governo do Fernando Henrique foi ótimo para o Brasil, né? As reservas do governo, no governo Fernando Henrique, as reservas que hoje são 300 e tantos bilhões, e o Lula aumentou agora nos últimos tempos as reservas, não passavam de 20 bilhões no governo do Fernando Henrique. 20 bilhões. Muito bem lembrado. E como a gente comentou, eu, vocês e o nosso querido Genuíno, domingo passado, só faltou, na época do Fernando Henrique Cardoso, terem construído ali ao lado da catedral mais um prédio igual dos ministérios e colocar a placa bem grande, FMI do Brasil. Porque eles colocaram, gente, um escritório do FMI, do Fundo Monetário Internacional, na Esplanada, em um daqueles ministérios aí, eu acredito que foi ou da Fazenda ou da Economia.
Gilbert, e pior do que o escritório do FMI, Gilbert. No governo do Fernando Henrique teve escritório do FBI aqui. Eu estava vendo agora o Bob Fernandes. Antes de entrar aqui contigo, eu estava vendo o Bob Fernandes com o Breno Altman. Maravilhosos, recomendo essa entrevista. O FBI tinha escritório aqui, Gilbert. Cara, é incrível. É incrível. Essa nossa elite e os seus lacaios, e o Fernando Henrique é um lacaio histórico das elites de São Paulo que se originaram lá nos bandeirantes assassinos de indígenas. Como diz o Chomsky, é a mais perversa elite do mundo, é a brasileira. E a de São Paulo é 2 vezes isso. O FHC trabalhou para eles durante 8 anos. Ele mudou a Constituição comprando o voto dos parlamentares. Isso aí, se você colocar agora no Google, você vai encontrar. Olha aqui a Verônica Fonseca lembrando a gente. Fernando Henrique ferrou com os trabalhadores, aumentando o tempo de contribuição e colocando o fator previdenciário, fazendo o povo ter um enorme prejuízo nas aposentadorias. A Lei Candir. Quem que não lembra da Lei Candir, gente? Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Tá faltando mais caras como esse no Brasil. Olha que coisa linda. Eu sou muito fã desse cara. Horta comunitária em terreno de Zeca Pagodinho já produziu 1 tonelada de alimentos. Terreno aqui de mais de 8.000 metros quadrados foi cedido por você, né, Zeca? Para implementação de uma horta comunitária. Sim. O que era aqui antes? Era um pasto. A gente está num lugar em que tem muitas pessoas que precisam. Tem. Mas ia ensinar eles a plantar também, né? Porque tem muita gente que tem quintal aqui, então pode fazer, desse tamanho, pode fazer uma hortinha. A vida tem que ser assim. Ninguém pode viver sozinho, usando tudo sozinho. Tem que ser tudo dividido. Tem que ser tudo dividido, né? Achei muito lindo. Esse é o Zeca Pagodinho.